Bom, meu nome é Diedre e eu estou aqui junto com o Marcos e o Israel para apresentar a nossa submissão ao EADSA intitulada PTT5, Pre-Training and Validation the T5 Model on Brazilian Portuguese Data. Esse trabalho foi realizado sobre orientação de Rodrigo Nogueira e Roberto Lotufo, fazendo parte de uma disciplina ministrada no semestre passado. Como uma introdução breve, esse trabalho ele trabalha com Transformers, que revolucionaram a área de processamento de linguagem natural recentemente. O treinamento desses Transformers, eles são feitos geralmente com grandes datasets de texto, e existem Transformers atualmente que são treinados em múltiplas linguagens, mas algumas publicações mostram que treinos específicos podem melhorar a performance desses modelos. Falta na literatura especificamente também Transformers treinados em línguas como português. Então esse trabalho vem como uma proposta de pré-treinar o T5, que foi publicado recentemente, em grande dataset de dados em português, BRWalk, e validar se houve uma melhora de performance em 3 tarefas de similaridade semântica, de essa Natural Language Inference e Named Entity Recognition. Bom, aqui um pouquinho sobre a etapa de pré-treinamento que a gente fez. A gente construiu 2 vocabulários. O original do Google, foi treinado em alemão, francês e romeno, e um nosso treinado em português, com dados da Wikipedia. Então aqui a intuição era que se a gente tivesse um vocabulário que conseguisse adaptar melhor a nossa língua, como palavras acentuadas e etc., seria bom para as tarefas. E o objetivo principal do treino é bem simples, como a gente visualiza nessa frase. Então a gente tem uma sentença original e a gente tem uma corrompida. A gente fornece a corrompida para o modelo, com algumas partes mascaradas, e o modelo vai tentar prever quais são os tokens faltantes. E o objetivo é minimizar a entropia cruzada nas probabilidades dos tokens gerados. A gente considerou 3 tamanhos de modelos: o small, base e large. Aí a gente tem o tamanho deles, né? E além de treinar todos os pesos do modelo, a gente considerou algumas alternativas mais baratas, que talvez pudessem ser efetivas também, que é treinar somente os embeddings. A gente vê que reduz bastante o número de parâmetros total do modelo. Então aqui a gente tem os resultados, né, da crosstalk cruzada para o pré-treinamento. A gente vê que só treinando os embeddings a loss fica bem maior e converge um pouco mais rápido também. Bom, depois do pré-treinamento, aí vem a parte de validação, fazendo um ajuste fino para tarefas específicas. O Assim2 foi um dataset utilizado que contém 2 tarefas de similaridade semântica e Natural Language Inference, que são, em resumo, você dá um score de semelhança semântica entre 2 frases, e o NLI é dizer se uma frase tem como consequência a outra. É basicamente uma tarefa binária de entails e none, e a outra é uma regressão, né, numérica. Que tem os resultados, falando bem resumido, temos a comparação aqui nessa primeira parte. Esse Deep Learning Brasil e PR Stiling era o leaderboard oficial lá do Assim, nas 2 tarefas, destacando que o Pearson e o MSE são métricas de similaridade semântica e acurácia F1 são métricas da inferência. Então a gente pode ver que o T5 aqui, padrão, esse T5 aqui é o original, a gente pega os pesos prontos, ele ficou com resultado inferior na maior parte em relação ao PTT5, que foi treinado, que é o pré-treinado em português. E a gente ainda vê que usar o vocabulário em português também foi o que trouxe a melhor performance do PTT5, nessas 2 tarefas. Nós passamos a leaderboard oficial, mas não conseguimos o melhor resultado de todos, que foi atualmente o estado da arte desse modelo Bertin-Ball, que também é a mesma abordagem de treinar especificamente em português um transformer. No caso deles, o BERT, né? Para a tarefa de reconhecimento de entidades nomeadas, a gente usou um dataset
Harem, que possuem documentos na língua portuguesa extraídos de fontes da internet, que podem ser de Portugal, Brasil, entre outros países até da África. E neles a gente vai ter mais de 4.000 entidades nomeadas no primeiro dataset, que vão estar entre pessoa, local, organização e valor e data. E no segundo dataset a gente tem 128 documentos e 3.000 entidades. E esse segundo dataset a gente usou para teste, enquanto o primeiro foi usado para treino e validação. Sendo que 10% desse First Harem foi usado para validação. Então, ali embaixo a gente pode ver um exemplo que mostra o quão difícil é essa tarefa. Na última sentença, né, a gente vê que 35, na verdade, se refere a um local e não a um valor, né, apesar de ser somente números. E toda palavra que não se encaixar em nenhuma dessas categorias, ela é classificada como outro. Na primeira tabela, a gente vê que o PTT5 teve um ganho bem relevante em relação ao T5, né, com somente informação do inglês. Então, pré-treinar ele em português já trouxe um ganho relevante, e depois usar o vocabulário português trouxe um ganho ainda melhor. A gente ainda ficou um pouco abaixo do BERT, né, dá para ver ali que o F1 ficou 0,2 abaixo do Bertinbau, mas a nossa precisão foi muito maior. Sobre as entidades, a segunda tabela consegue mostrar que a principal dificuldade no modelo foi reconhecer os valores, né? Justamente por esse problema que eu falei anteriormente. Bom, esse trabalho ele foi publicado um artigo no Archive, se vocês quiserem ver mais detalhes da implementação. Temos o código também no GitHub. E o modelo também está disponível na Hugging Face, que é uma biblioteca bem usada de Transformers, onde a gente pode ver até que tem algumas pessoas fazendo download aqui, segundo o gráfico da Hugging Face, e usando. E temos relatos de pessoas fazendo, por exemplo, trabalhos de tradução de português e inglês e conseguindo um resultado melhor usando o nosso modelo como base. E em conclusão, a gente pode ver que o PT5 superou o T5 original nas tarefas em português que avaliamos, e usar um vocabulário diferente do original, focado no português, também melhorou a performance. E a gente mostra que treinamentos específicos numa língua ainda são vantajosos em relação a modelos multilíngua, pelo menos nas tarefas testadas. E é isso.